A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Todos os irmãos aí do Brasil afora, amém. A nossa igreja, toda a congregação, agradeço a Deus por essa oportunidade. Vamos orar agora em prol da sua vida, da sua família, do nosso Brasil, amém. Que possamos ter força de continuar, nessa situação que vivemos, nesse século. E vamos encontrar várias barreiras na vida, que a gente sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo, amém? Por mais que a gente ache que está tudo descontrolado, o poder de Deus está sobre a nossa vida e sobre o mundo, amém? Então, eu quero fazer uma oração com você, diante do Senhor, com toda a igreja, a congregação, que Deus abençoe os irmãos, Pai do Senhor, irmão Jânio, amém, glória a Deus, irmã Joelma, seu Carlos, Deus abençoe toda a igreja, aqueles que participam hoje, na unção do poder do Senhor. Vamos estar orando, ouvindo a palavra, trazendo para a nossa vida e crescendo pelo poder de Deus, que é a palavra. A palavra de Deus é para mim e para você, amém? Para o crescimento da nossa, a nossa integridade, para que possamos ter integridade, para que possamos, cada dia mudar o caráter positivamente, buscar a transformação das pessoas através do poder de Deus, mas para isso eu preciso dar testemunho, amém, de servo, para que eu possa ter legalidade de falar do amor de Deus para com o próximo, amém? Então não adianta eu falar de amor se eu não tenho amor, não adianta eu querer que as pessoas abracem se eu não abraço ninguém, O abraço significa o afeto, o carinho, o amor ao próximo, uma preocupação. Quantas pessoas transformaram as suas vidas em um dia, ou numa semana, ou num mês, ou num ano, porque receberam um abraço, Uma palavra de ânimo, de conforto, uma palavra que assim nós pedimos a Deus, O perdão, que nós sabemos que nós erramos todos os dias, em vários sentidos, de pensamento, em tudo. A gente sempre está errando, porque nós não somos perfeitos, A perfeição está em Deus, na Santa Trindade. E nesta noite quero orar, amém? Que eu tenho alguns versículos para passar para os irmãos. O tema é a comunhão com Deus, mas para essa comunhão existir, precisa eu e você estar em algumas, dentro do poder da palavra de Deus na nossa vida. Porque sem Jesus, sem a palavra, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos receber favores, providência do céu, ou seja, da mão de Deus, amém? E aí nós vivemos uma vida de engano, de escorregadio, uma vida nos pés em areia movediças, E então nós precisamos ter a base, que é a palavra, os princípios da palavra, para que haja verdadeiramente os seus pés estejam firmados na rocha, amém? Não como aquele, como a palavra diz, que construiu essa casa na areia, amém? Que o outro construiu um lugar seguro, Pai do Senhor, Diaconisa Eudalice, Deus abençoe, amém. Irmã Maria Moraes, Deus abençoe os irmãos. Eu quero dar um abraço para os irmãos do Nordeste também, amém, que sempre estão nos acompanhando, Piauí, no Maranhão, na Bahia, Rio de Janeiro também, no Centro-Oeste, no Sul, Nordeste, toda a região do Brasil sempre tem alguém. Maria, Deus abençoe, Maria, Deus dê sua vitória em nome de Jesus. E quero já passar para os irmãos, que você fique ligado nessa palavra de hoje. Tem muitos versículos que você pode anotar aí, também, que vai te ajudar na hora que você precisa descobrir sua comunhão com Deus, amém? Ter comunhão com Deus significa aproximar de Deus e Deus se aproximar de nós. Mas a condição de Deus nunca deixa de ter, nunca deixa de existir. Está lá em Deuteronômio 28, Se meu povo clamar e humilhar, Então, para ter a providência de Deus, precisamos estar nos seus mandamentos, ou seja, nas suas regras, nas suas normas, ter uma condição, Eu vi uma mensagem aí, que é anterior, que a gente falou aqui, Quando fala a gente, é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim falou que Deus, Ele tem amor incondicional, mas as bênçãos, ela é condicional, Então hoje a comunhão com Deus, para existir essa comunhão, precisa ter algumas ferramentas no nosso coração colocada pelo próprio Deus.
E a principal dela é a fé, né? Preciso crer verdadeiramente que Deus existe, mas não a crença que vai trazer uma dúvida, não a crença que vai trazer um conceito de esperar para ver em termos de na dúvida, né? Não, é esperar no Senhor. Pai do seu irmão Demário, Deus abençoe sua vida, irmã Vera, amém. Deus abençoe sua família. Obrigado por os irmãos estar participando dessa palavra. Mas eu quero começar a deixar um versículo já para os irmãos e para outros que participarem, né? Você que quer tomar a decisão hoje de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? Eu creio que o Espírito Santo vai alcançar pessoas hoje, pessoas que precisam também, amém, tomar a decisão na sua vida, porque nós sabemos que os dias estão ficando mais difíceis, o mundo está sendo maquiado, sempre foi, mas nós que somos espirituais, que buscamos a verdade de Deus, nunca seremos enganados, amém? Diante das situações que nós vivemos, nós temos o discernimento, o que está certo, o que está errado, o que está bom, o que está ruim, o que é trevas, o que é luz, e nós temos essa direção pelo Espírito Santo, amém? Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar aqui a palavra do Senhor, que Deus abençoe, amém? A sua vida cada vez mais, que você tenha, né, a força e a vontade hoje de ouvir essa mensagem até o fim, amém? Porque eu já falei para os irmãos que minhas mensagens não são abreviadas, elas não são montadas, elas são dadas um estudo, uma palavra, um ensinamento, aqui que o Espírito Santo me conduz, e essa direção é de 1 hora e 15, então eu peço ao Espírito Santo que dê paciência para você ouvir, né, e reter para você, claro, da palavra de Deus, para que você, na sua vida, seja aplicado, porque quando a gente lê a palavra e aplica na nossa vida, a nossa vida é transformada, nós estamos plantando hoje para colher amanhã, amém? E com certeza a plantação de Deus na sua vida será frutos maravilhosos, que é o poder de Deus, que é, né, o fruto do Espírito. Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, agradeço pelas almas que já está aqui conosco na igreja, que está sempre nos acompanhando, dando-lhes poder esse apoio também de oração, de meditação através do pastor da igreja, da sua igreja. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, te agradeço, Pai, Deus e poder, pela saúde, pela paz que o Senhor coloca no nosso coração, para estar, Deus e poder, sentando e ouvir a mensagem do Senhor, porque a palavra de Deus é para edificação da nossa vida, e assim nós te louvamos, te exaltamos por mais uma oportunidade. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor amado, que possamos verdadeiramente se arrepender dos nossos maus atos, e assim buscar a santidade eterna do Senhor, através da santidade aqui na terra, da comunhão com o Senhor. Senhor amado, alcança as vidas, os teus filhos que estão assistindo esta live. Pai querido, que o Senhor venha trazer a transformação no seu lar, nas suas vidas, que tenha uma boa semana, que o Senhor venha trazer uma transformação nos seus lares, que seja liberado das tuas mãos, em nome de Jesus, a cura, a libertação, a salvação, a prosperidade, em especial a salvação. Que o Senhor dê força aos teus filhos para lutar esta semana, este mês, este resto de ano, Senhor amado, que nos falta, nos livra do mal. Que o Senhor venha nos guardar dessa pandemia, desse laço diabólico de morte, e possamos verdadeiramente receber do Senhor a vida e a abundância. Amém? Então vamos lá na palavra do Senhor, que Deus possa abrir o seu coração nesta noite para você colocar, implantar na tábua do seu coração a prosperidade. Pai do Senhor, irmão Reginaldo Mendes Barbosa, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado por participar conosco dessa mensagem, que é a comunhão com Deus. Mas eu quero deixar já um versículo, amém, irmãos? Aqui em Apocalipse 20, verso 15, amém? Que é o principal motivo, amém, de nós estarmos se preocupando com o nosso futuro eterno, amém? O futuro aqui na terra, né? Aliás, o futuro eterno, a vida eterna, a paz eterna, amém? A nova Jerusalém, a nova Sião, depende do presente de hoje na minha vida com Deus, amém? Então, totalmente. Então, em Apocalipse 20, verso 15, que fala a palavra do Senhor, amém? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, amém? Então, para que eu possa manter o meu nome escrito no livro da vida, primeiro eu tenho que gerar uma fé no meu coração, que essa fé vem do próprio Deus. Para que eu possa, né, irmão Rogério Pontes, Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família.
Então nós precisamos gerar, amém? Não por imposição, mas por a crença, por a verdade, pela palavra de Deus que nos transforma, para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. A partir desse momento, você vai ter acesso a Deus, ter acesso ao projeto de Deus na nossa vida, amém? E para isso precisamos ter a comunhão com Deus, né? Então, nós vamos iniciar aqui alguns versículos, né? Glória a Deus, quero passar para os irmãos, aleluia, sobre a salvação, alguns tópicos, rapidamente, amém? Não deixe de se preocupar todos os dias, que é o principal motivo de Jesus ter vindo ao mundo para transformação da humanidade através do sangue do Cordeiro derramado na cruz, é a salvação, amém? Quero que você anote alguns versículos aí, para que possa entrar em conjunto aqui com a palavra, a comunhão com Deus, e para ver a salvação, para ver a comunhão com Deus, também precisa ter fé. Então quero falar da comunhão com Deus, da salvação e da fé, amém? Tudo isso está num conjunto para que possamos ter ali uma direção do Espírito Santo e a gente não viver uma vida de simplesmente achar que nosso jeito, a nossa forma de servir a Deus está correta, amém? Ou que nós pensamos de Deus e assim nós tomamos decisões erradas. Mas vamos falar na salvação, amém? Deus deseja salvá-lo tanto quanto você deseja ser salvo, amém? E Ele prometeu que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20, amém? Aí está a palavra do Senhor. Você pode perceber na palavra, vai observando, né? Que Deus, Ele está ali, sempre nos esperando, amém? Sempre nos guardando nesta fé para que possamos alcançar Ele. A fé lançada por Deus sobre nós é para que possamos reconhecer Ele como Deus, amém? Desculpe, irmão, saiu aqui um. Então, nós vamos falar alguns tópicos aqui sobre a salvação, né? Em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, para que ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então, o pecado é uma arma de morte para a minha vida e sua vida. Se a gente não reconhecer, não ter o bom senso e não buscar o conhecimento da verdade, que a verdade vos libertará, nós vamos achar porque a gente dá uma cesta básica, porque a gente é uma pessoa que nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, está salvo. Não é bem assim, amém? Primeiro nós temos que reconhecer Jesus. Eu e você fazer doações, ser carismático, isso é uma estrela que Deus colocou em nosso coração de toda a humanidade que tem que ajudar o próximo. Porque aí entra o primeiro e o segundo mandamento, é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Já é um mandamento de Deus. Então, em João 3,16 também nos fala sobre a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem outra condição, né? Quem crê, assim receberá a vida eterna. Agora, a crença, crer, não é somente crer, mas também viver. Viver essa crença, viver essa fé, para que a salvação seja alcançada através da obediência à palavra de Deus. Amém? Pastor, todo aquele que crê está salvo? Amém, está salvo, a palavra diz. Mas nessa palavra crença tem um peso muito grande. Tem muitas coisas dentro dessa palavra. Crença significa fé, comunhão, salvação, determinação, né? Está em vigilância, está nos princípios, está nos mandamentos e na obediência a Deus. Isso é crer. Amém? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Outra condição: quem buscar Jesus, quem se aproximar do Pai, Filho e Espírito Santo, jamais Deus abandonará e não lançará fora. Porém, haverá uma transformação pelo próprio Deus naquele a quem eu busca. Amém? Então, se eu busco a Deus, eu vou ser transformado por Ele. Eu preciso ter essa consciência.
que eu não vou chegar ao Pai simplesmente nos meus conceitos, na minha ideologia e querer adaptar o céu à minha vida, né? Eu vou entregar a Deus, conhecer os princípios da palavra, que vai ser os princípios da minha vida, e ali, eu conhecendo os princípios, os mandamentos de Deus, eu vou deixar o céu, né, transformar a minha vida. Quando eu falo o céu, eu falo Deus. O trono, o poder, a glória, a divindade, o sangue de Cristo transformar a minha vida. Eu aceitar a transformação, amém? De dentro para fora. Então eu não vou botar um paletó, uma Bíblia embaixo do braço, né, fazer um curso de teologia, falar bonito, ter uma oratória excelente, mas não aceito os princípios verdadeiros da transformação do meu caráter, da minha vida, do meu jeito, do meu andar, do meu falar, do meu vestir. Tudo isso está na mão de Deus. Quando Ele começa a trabalhar pelo Espírito Santo, eu começo a identificar que ali está tendo uma transformação e eu preciso aceitar, né? Então Jesus também fala da condição, como Deus fala ali no Deuteronômio, né? E eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. João 10:9, amém? Em João 10:9 fala, eu sou a porta, né? Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem, né? O que é pastagem? É vida, né? É alimento, é providência, né? É suprimento, né? Então esse é a condição para quem busca Jesus, providências do reino, né? Então João 11:25 também nos fala, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, amém? Então, às vezes nós olhamos para as pessoas que estão com a vida destruída, uma vida pesada, uma vida nas trevas, então, né, mesmo que esteja com a vida destruída, teve morte de sonhos, Deus vai ressuscitar e reviverá isso na vida da pessoa, amém? Isso é que eu estou falando de salvação. Buscar Jesus para a salvação, buscar Jesus para a transformação de dentro para fora, para que eu possa ter acesso ao reino do céu. A segunda, né, vinda de Cristo vem buscar a igreja lavada e remida pelo seu sangue. Então eu preciso tomar essa decisão hoje, amém? E estar cuidando dela nesse processo, nesta vida, nesse decorrer. E se preparando, quando a gente busca Jesus, Ele vai mandar renunciar muitas coisas que o mundo nos ensinou que era certo, mas é errado. Então, como é que a gente vai saber disso? Lendo a palavra de Deus. O diabo, o inimigo da nossa alma, não quer que você conheça a verdade, amém? Ele próprio a conhece, né? E não obedeceu. Ah, pastor, tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e hoje não obedece a Deus. Pois é, mas é Ele e Deus, porque a salvação é individual. Se você não a conhece e já obedece, conheça para obedecer mais. Se você orava 1 hora, ore 2. Né? É assim que Deus fala na palavra. Se mandaram você ir uma milha, vá 2. Se tem 2 capas, dê a outra ao seu irmão. Então, se você pode fazer um pouco a mais, faça. Porque é necessário nós guardarmos e cuidar da nossa salvação todos os dias, né? Em João 17:3, ora, a vida eterna é esta, né? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, João 17:3, né? Lembrando que todo o processo de salvação, amém, de buscar o Senhor é através de Jesus. Precisamos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir daquele momento nós temos acesso e o poder do Espírito Santo vem sobre nós com seus dons, e ali nós recebemos todas as promessas de Deus, e ali vamos cuidar da nossa vida e estar pronto para receber essas promessas, inclusive a eternidade, amém? Romanos 6:23, se você estiver anotando aí, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6:23. Então, irmãos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus, amém? Então, se alguém trouxer para você, entregar nas suas mãos um livro que fala de Deus, que fala de qualquer outra coisa, mas não fala de Jesus, essa direção não está correta, amém? Ah, pastor, mas fala de Deus. Tudo bem, todo mundo fala de Deus, mas Deus diz na sua palavra que é através de Jesus
que você conquista a sua salvação, né? Guarda a sua salvação, que você prepara, né, um terreno futuro na Nova Jerusalém, amém? Aquilo que você sabe que está diante dos princípios, né, que Deus vai te abençoar, vai te dar força. Lembra que nós pregamos que a nossa força vem do Senhor na sexta-feira? Então, diante disso, Deus te dá força para que você possa prosseguir. É fácil? Não, mas não é impossível, né? E quem dizer que é fácil servir a Deus, não, né? Eu creio que a pessoa diz, não, pastor, é fácil, é maravilhoso, né? Servir a Deus é uma transformação. Servir a Deus é conhecer Jesus como Salvador, é uma mudança de história, é uma transformação, é um crescimento, é mudança de todas as, né, metamorfose, uma metamorfose de transformação da alma e do espírito, né? Mas precisamos entender que a nossa vida, ela é dirigida pelo próprio Deus, amém? Que Ele vai nos trazer a direção e a força para que possamos prosseguir. Por isso que Ele nos dá força, porque Ele sabe que não é fácil, amém? Então, porque nós vivemos num conceito, numa cultura, nós vivemos num achismo, num apontamento, e a gente tem que tirar tudo isso e gerar fé no nosso coração pela palavra de Deus para alcançar a vida eterna. E esse acontecimento acontece na sua vida e os frutos do Espírito começam a aparecer. Você começa a ter alegria diante das lutas até. Você começa a ter paz diante da adversidade. E os desafios não se tornam desesperador, né? O desafio é o crescimento da sua vida. As pessoas difíceis que se aproximam de você não é para te destruir, é para fazer você crescer. Se você entender isso, se você entender de outra forma, você sai fora de Efésios 6,10, que não temos que lutar nem contra o sangue nem contra a carne. Então você sai fora da palavra. Se você for fazer a justiça com as próprias mãos, você está fora dos princípios da palavra de Deus. Porque o mundo nos ensina a gente usar o punho, mas Deus nos ensina a usar a fé. Vamos falar dela já já. Amém? Fé, né, é o fundamento das coisas que não se vê. Então nós precisamos crer que Deus vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer e não vamos fazer porque não temos esse poder, mas temos o poder de Deus da fé que é colocado em nós, para que você conquiste um bom trabalho, um bom relacionamento familiar, que você tenha condições de lidar com as pessoas difíceis, com a sua família, que é o maior campo missionário da sua vida, é a sua família. É desafiador, mas não é impossível. Então faça a sua parte, que assim como Deus está mandando, que se chama buscar a salvação e levar os outros à salvação, amém? Mas precisa dar testemunho de servo. Glória a Deus. Aqui já estou quase encerrando esses versículos de salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Romanos 10:13, né? Então, voltando aqui dizendo que essa palavra, todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Pai do seu irmão Bruno, Deus abençoe, viu, filho? Irmã Maria está aí, né, também nos acompanhando, acabei de falar, né? E irmã Nicole também, um abraço, irmã Nicole também, Deus abençoe. Então, irmãos, a salvação, ela precisa ser a primeira preocupação minha para que eu possa servir a Deus, amém? Se eu não tenho essa preocupação, simplesmente eu quero ser um crente, simplesmente eu quero ir para a igreja, simplesmente eu quero participar desse novo sistema religioso, né? Sem ter uma preocupação que eu tenho que olhar para Jesus, e aí vai ficar um pouco mais difícil, porque eu estou preocupado em coisas momentâneas, em coisas passageiras, e Jesus é eterno, amém? E quando nós olhamos para Jesus e servimos Jesus, nós estamos fazendo a vontade do Pai, que assim reconhece que eu estou reconhecendo que Jesus é o meu Salvador, porque subiu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, saio deles, prossigo na palavra e vou tentando cada dia mais buscar Deus através de Jesus, para que eu possa ser transformado de dentro para fora. Amém? Então, essa é a palavra de salvação. Amém? Agora vamos falar, em nome de Jesus, irmãos, rapidamente. Glória a Deus. Eu quero falar aqui da comunhão, da fé, né? Da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Eu estou com o meu coração para trazer essa mensagem e assim estou transmitindo para a igreja e para os irmãos pelo Brasil e pelo mundo afora,
é essa palavra para assim que aqueles que ouvirem através dessa mensagem ao vivo e que for, né, pela gravação também. Então, a fé, né? Para que eu possa aceitar Jesus, preciso gerar uma fé verdadeira no meu coração, que assim Deus já colocou esse dom em todo ser humano, a fé, né? Mas a fé, você pode ter ousadia na vida cristã, sendo um homem ou uma mulher de fé, né? Você pode reivindicar a fé necessária para qualquer situação, que bênção é ter a convicção de que, independentemente de seus sentimentos, Deus afirma que a fé, algo que você já possui, é um dom recebido dele, né? É de Deus isso, né? Então Deus colocou esse dom. Esse dom é necessário para que quando eu tenho um encontro com Jesus, eu vou executar através dos princípios da palavra tudo que eu quero alcançar em Jesus, em nome de Jesus. Falar com Deus em nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, a salvação. Glória a Deus. Em Romanos 1,17, sobre a fé, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé. Em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Então, nós precisamos entender algo. Você faz um projeto na sua vida financeira, você faz um projeto para o casamento, você faz um projeto para ter um emprego, um trabalho, uma profissão, você faz um projeto para comprar sua casa, o seu carro, você gerou uma fé. Ali tem um processo, né, a ser feito a partir do momento que você gera essa fé verdadeiramente no seu coração. Você tem a fé, um projeto de salvação, de cuidar da sua salvação, né, de se livrar do mal, de ter a vigilância. Tudo isso é projeto, né? Isso é projeto de crescimento, né? Esse é um projeto dentro de nós, na nossa alma, nossa integridade, nosso equilíbrio. Aí vem a fé das posses, das conquistas, né, terrenas, que Deus se agrada. Deus deu prosperidade para os seus filhos, para os seus profetas, para a sua nação, para Israel, através da fé, através da luta, da conquista. Davi, né, todos os seus profetas, seus guerreiros, Deus, né, José, veio através da fé, da determinação, dos princípios. Mas para gerar fé, verdadeiramente, nós temos que reconhecer Deus, Jesus hoje, e assim, em nome de Jesus, pedir a Deus que conceda isso que nós estamos pedindo através da nossa fé. Amém? Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Né? Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer a vontade de Deus, né, todos esses projetos que eu falei, de casamento, de trabalho, de carro, casa, conquista, saúde, né, é através da fé. Então, eu tomei a decisão de esperar em Deus. Tudo que eu preciso na minha vida é através da fé. Não murmure, não reclame, não ache que o outro está prosperando na sua frente, não ache que a igreja tal é melhor que a sua, não ache que fulano louva melhor que você, não ache que fulano fala melhor do que você na palavra. Não se diminua, não murmure, não aponte para você acusações que Deus não quer. Deus quer que você valorize a si mesmo, para que você tenha condições de receber de Deus a providência para a transformação e você consiga amar o próximo como a ti mesmo. Se você não olha para você como uma pessoa especial, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai ajudar o próximo? E para você ajudar o próximo, você precisa ser próspero. Prosperidade não significa uma Hilux na porta, uma casa, né, melhor na sua rua. Prosperidade começa dentro do seu caráter, a transformação da sua vida, do seu caráter, do seu eu, né, da sua vida, da sua pessoa, né, como pessoa. Só existe uma no mundo, só você. Então Deus quer que você, e diz que você é especial. Então não leve para o seu pensamento, para a sua vida, independente da sua situação financeira, que você é o menor nesse mundo. Você não é. Você é escolhido, separado por Deus para vencer nesta terra. Amém? Então, diante disso, nós estamos hoje, glória a Deus, recebendo essa mensagem do Espírito Santo, né? Então, aqui nós estamos trazendo para os irmãos, para que seja gerado no coração essa fé. Amém? Continuando aqui falando da fé, que logo eu vou entrar na comunhão com Deus. Amém?
Em Romanos 12:3, a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Então, não podemos cobrar de fulano e ciclano algo para mim, né? Deus tem para cada um a sua porção, né? Então, se Deus deu a fé para você, não julga a fé do próximo. Se alguém tem aguçadamente mais sonhos que você, amém. Se você tem mais do que alguém, amém. Então é o dom que Deus te deu repartidamente a cada um conforme a sua vontade. Então, em Gálatas 3:22, mas a Escritura encerrou todo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Gálatas 3:22. Gálatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós, né? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui que Deus está falando, através da sua palavra, que através de Jesus é que nós somos, né, reconhecidos por Deus, que somos, recebemos as providências do céu das suas mãos, né? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Lembra que eu falei da salvação? Lembra que eu falei lá em Apocalipse 20:15 que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo? Por quê? Porque não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Todo princípio cristão, todo princípio da palavra de Deus vem de Jesus. Então eu preciso conhecer a Jesus não por imposição, mas porque Ele é o Filho de Deus e assim Ele veio para a minha salvação, né? Então todos vós sois filhos de Deus, todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, amém? Então se reconhecer Jesus pela fé em Jesus, nós vamos receber a aprovação do nosso Senhor, né? Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? É amor, é paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Amém? Então, a fé em Jesus Cristo é saber que nós temos que renunciar a muitas coisas. Para entrar o amor no nosso coração, né, precisa sair o rancor, a raiva, a ira. Para entrar a paz, precisa o Espírito Santo operar sobre a nossa vida, né? Longanimidade, precisa haver obediência, porque o filho rebelde tem poucos dias de vida, né? Para haver benignidade, precisa ter um coração transformado, né? Para haver bondade, caridade, precisa ter uma consciência racional de amor e o princípio da palavra de Deus e o mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Fidelidade precisa ter reconhecimento, né? Então são os frutos do Espírito. Se para mim ter fidelidade, eu preciso gerar fé no meu coração para que eu possa ter fidelidade a Deus, no dízimo, na oferta, né, no trabalho, na obra, né, fazer sem ver para quê e para quem, se merece ou se não merece, né? Porque Deus, nós não merecemos Jesus, mas Deus enviou Jesus por nós, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho por mim e por você. Então nós que temos a marca de Cristo, justificado pelo sangue de Jesus, não podemos fazer acepção de pessoas, que seja a pessoa mais humilde do mundo e que seja a pessoa mais culta, né, de forma poderosa, que tenha uma posição na sociedade. Não interessa, amém? Nós temos no nosso coração um coração reto, precisamos ter equilíbrio e não fazer exceção de nada nessa terra, amém? Em relação às pessoas. Para encerrar aqui, já está quase encerrando a parte da fé, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, e é dom de Deus, Efésios 2:8, amém? Por isso que eu falei que a fé, pastor, eu tenho fé, estou gerando fé, né, no meu coração. Essa fé vem de Deus, é Deus que te dá para que você creia em Jesus, aceite Jesus, viva a palavra, cuide da salvação e tenha a vida eterna, amém? E tenha também as suas conquistas terrenas, amém? Porque sem fé não consegue você
planeja, amanhã desiste. Você faz hoje, amanhã vem uns ventos, você desiste. Você tem fé que vai ser curado, amanhã você não tem mais, né? Aí a cura não chega. Você tem fé que vai ter uma vida financeira de excelência, não vai, porque você já não quer mais ser fiel. Aí já começa a virar uma bagunça. Então o que você é hoje, amanhã não é, Deus não se agrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus é ter fé, convicção naquilo que não vê. Amém? Mas ter certeza que o que você não vê está no seu coração, gerado em fé por Deus, vai ser conquistado por você. Você toma posse? Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, aquilo que você sonha diante de Deus, com Deus, amém, vai se realizar, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Pois vós foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Amém? É que nem eu falei anteriormente, Filipenses 1:29. Não adianta somente crer, não adianta somente dizer eu sou de Jesus, não adianta botar um paletó para a igreja e dizer sou crente, mas padecer. O que é padecer? Né? Pegar uma corda e ficar açoitando as costas, né? Ficar se martirizando? Não. Padecer é renunciar. Padecer é sacrificar a carne. Padecer é você amar quem não te ama, é abraçar quem não te abraça, né? É caminhar às vezes pelos espinhos da vida, é estar atravessando os desertos, né? É estar lutando naquilo que você às vezes não tem apoio de ninguém, às vezes é você sonhar o que ninguém vai sonhar, tudo isso e colocar essa fé em ação. Amém? Então você vai padecer numa questão de um conceito que você tem agora, que Jesus é o Salvador, e através dele, pedindo a Deus em nome de Jesus, que você vai conquistar, que você é um conquistador, que você é um vencedor. Amém? Então não murmure na hora da luta, porque você às vezes precisa padecer em algumas coisas. Padecer significa renúncia. O que Deus está me tocando aqui é isso, né? É quebrantar a si mesmo, para que possa estar em Jesus. Amém? Agora vamos entrar, eu falei da salvação, né? Que nós temos o princípio da nossa vida, é cuidar da salvação, é buscar a palavra de Deus. O segundo, para que possamos verdadeiramente ter essa salvação, é gerar uma fé no nosso coração e deixar ela. Essa fé já é gerada por Deus, assim diz a palavra. E nós, através dessa aceitação, dessa atitude de mudança de vida através de Jesus, começar a ter a comunhão verdadeira com Deus. Amém? Salvação, fé e comunhão, né? Então, talvez eu poderia começar com fé, comunhão com Deus e salvação. Eu poderia começar com salvação, comunhão com Deus e fé, mas Deus direcionou dessa forma. Amém? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus, primeiro passo, tomar uma atitude de fé, para que eu e você possa alcançar o favor de Deus em nossas vidas. Mas nessa busca haverá provações, direta e indireta, sobre várias situações em nossas vidas. Amém? Então, quando nós buscamos a Jesus, nós buscamos, na verdade, a salvação. Mas muita gente busca Jesus para a transformação da vida. Só que eles esquecem, nós esquecemos que quando nós buscamos Jesus, é para que seja forjado, para que seja, né, ali provado, para que possamos renunciar à carne, os desejos mundanos, né, o profanismo, né, sai do profano, sai do Egito, né? Nós vamos buscar servir a Jesus, mas tem essa condição, né? Haverá essa condição. Então, as provações na nossa vida virá e assim nós teremos o discernimento, saber que aquilo dali é a mão de Deus que está nos forjando, nos mudando o nosso caráter. As pessoas querem aceitar Jesus e querem que a sua vida não seja tocada, quer que seu caráter não seja tocado, não quer transformar de dentro para fora, né? E isso se chama, no tempo de Jesus, sepulcro caiado, né? Vestes bonitas, assim eram os fariseus, né? E ali por dentro eram homens cruéis, né? Que
aproximava das pessoas com clamor a Deus, né? Pedindo reverência, mas por dentro não tinha amor, por dentro não tinha misericórdia, por dentro não tinha nada de Deus, né? Na verdade. Então ali é o que Deus não quer para mim e para você. Deus quer que eu e você sejamos pessoas transformadas e querer a transformação através de Jesus. Para servir a Jesus, precisa, às vezes, cortar a carne, né? Então, dói, porque tem coisas que Deus pede para a gente tirar da nossa vida e a gente não quer tirar. E se a gente não tirar, o prejuízo é para nós, amém? Vai ter ali a falta de providência do céu sobre a nossa vida, porque a gente se aceitou Jesus, então tem que aceitar os seus princípios, a sua palavra, amém? Continuando aqui a comunhão com Deus, né? A Bíblia diz que Deus nos criou para a sua santificação, que os que andam em integridade são o seu prazer. Provérbios 11:20. Você que está anotando aí, se nós lhe obedecermos, podemos ser amigo de Deus, né? Você veja que eu sempre estou falando na condição. Para servir a Deus, para ter comunhão com Deus, eu preciso reconhecer Jesus. Sem fé é possível agradar a Deus. Então nós precisamos andar por aí. Amém? Aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador, ter fé verdadeiramente em Deus, naquilo que Ele determina na nossa vida e que queremos conquistá-lo e deixar na sua mão e Ele reger e a gente lutar por aquilo através de oração, da fé, né? Para isso ter comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus, a Bíblia diz que Deus nos criou para a sua satisfação, né? Desculpa, eu tinha falado santificação. Satisfação, que os que andam em integridade são seu prazer. Provérbios 11:20. Se nós lhe obedecermos, podemos ser amigo de Deus. Se não obedecer, não é amigo. Então, se eu não obedeço, eu estou servindo a outro Deus. Quem é esse outro Deus? O inimigo da nossa alma, Satanás, né? Então, para que eu possa ser amigo de Deus, como Abraão foi, para Abraão ser amigo de Deus, teve que gerar fé no seu coração. Teve que crer em Jesus, não por imposição, mas porque ele amava a Deus, né? Ele confiava em Deus. Para ter comunhão com Deus, precisa confiar, precisa ter fé, precisa aceitar Jesus, precisa reconhecer Jesus. Amém? O Senhor está conosco quando vos estáis com Ele. Se o buscardes e achareis, porém se o deixardes, Ele vos deixará. Está vendo? Então Jesus, Deus, o Espírito Santo está lá. A gente está aqui. E Ele, se a gente se aproximar dEle, Ele nos recebe, né? Então vou repetir, 2 Crônicas 15:2. Você que está anotando aí, o Senhor está convosco quando vos estáis com Ele. Está vendo? Então nós temos que buscar Jesus, nós temos que buscar a Deus. Se o buscardes, né, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Deus não foi atrás do filho pródigo. A provação do mundo, as mazelas do mundo fez com que ele lembrasse e reconhecesse que seu lugar era na casa do seu pai, né? Não era o tempo de sair, que ele assim determinou para gastar, né, a sua parte no mundo. Ele pegou as bênçãos e jogou no lamaçal. O resultado disso foi a destruição da sua vida financeira, o seu caráter, a sua integridade. Ele voltou para ser restituído. Então, se deixar, Deus fica lá, vendo a nossa atitude. Se a gente buscar, Ele vai fazer conforme for necessária a transformação na minha vida. Amém? 2 Crônicas 15:2. Certamente os justos louvarão ao teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Salmo 143. Amém? Em Mateus 28:20, né, a palavra do Senhor nos fala dessa promessa, né, da comunhão com Deus, da providência de Deus, se tornar amigo de Deus. Certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é ser amigo de Deus. Isso é ter comunhão com Deus. Isso é se aproximar de Deus. Isso é você ter certeza, independente da situação que você está vivendo hoje, que seja financeira, que seja saúde, que seja eclesiástica, que seja espiritual, né? Você está vivendo uma situação com Deus? Então está tudo certo, porque Ele está sabendo o que você precisa e Ele vai operar. Amém? Então Ele está
conosco todos os dias. Aqui está a promessa na palavra de Deus, Mateus 28, 20. Amém? Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os que guarda, este é o que me ama. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Manifestar é o quê? Se apresentar a você. Aqui eu sou seu Senhor, ó igreja. Eu sou seu advogado. Jesus se apresenta a você. Porque você o ama, você obedece os seus mandamentos. Então você está com ligação com o céu. Você está com ligação com a Santa Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai está no céu, Jesus à direita do Pai, o Espírito Santo na terra por providência de Deus, promessa do Senhor. O Espírito Santo para te ajudar nas tuas fraquezas e para te convencer dos pecados, né? E livrar deles também. O Pai, com todo o poder e glória, através do nome de Jesus, libera sobre a proteção sobre a tua vida e as providências no seu tempo. Amém? Então é maravilhoso servir a Deus. Você vê que não tem nenhuma quebra, não tem nenhuma fagulha de dúvida na palavra de Deus. Ela é eficaz, né? Para penetrar o mais profundo da tua alma e trazer verdadeiramente a transformação, né? Já estou encerrando a parte da comunhão com Deus, que eu vou ser breve na mensagem hoje. Amém? Em João 15, 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Deus fala. Se eu e você fizer o que Deus manda, aonde é que eu vou ver, pastor? Onde é que Deus manda? Na palavra de Deus. Deus manda o quê? Primeiro mandamento, amar a Ele, acima de todas as coisas. Segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? E aí vem outras, né? Que a gente vai estudando a palavra, vai descobrindo. Mas é que nem eu falei, né? O amor só pode existir se eu buscar a transformação em Jesus e querer me doar, querer se entregar para Jesus, para que eu possa ter condições, como Ele se entregou na cruz por mim, eu se entregar a Ele, e assim o fruto do Espírito chegará às pessoas através do meu amor para com as pessoas, né? A obra de Deus precisa ser feita com amor. O seu dízimo e sua oferta é dada com amor, não é por imposição, não é porque o pastor falou, não é porque está na Bíblia, não, é porque você tem amor a Deus, né? Pastor, se não tivesse na Bíblia, eu podia dar só por amor, né? Eu estou falando a questão porque são coisas que as pessoas têm dificuldade, né? Então as pessoas, quando elas são transformadas por Deus, elas fazem sem reservas, elas não se reservam para fazer as coisas para Deus. Tudo que é de Deus ela faz com amor, com carinho, com alegria. Ela não faz por imposição, ela faz porque ama Deus. Então é o primeiro mandamento que ela já está. Então ela já está coberta de todas as situações desfavoráveis que o mundo possa vir sobre ela, porque ela já está coberta pelo amor que ela tem a Deus. E Deus assim reconhece, e ela precisa reconhecer Jesus também, né? E aí ela fica muito fácil de amar o próximo, de a sua vida ser transformada, ser uma pessoa humilde, reconhecer seus erros, seu mau caráter, né? E assim, Senhor, muda meu caráter, muda minha vida, muda meu jeito. Às vezes as pessoas querem fazer uma aventura, subir uma escala, uma montanha. Às vezes a pessoa quer entrar numa viela, de uma favela, né? Para ver as pessoas pobres sofrendo, passando fome, para poder ser mudado, para poder, não vou, porque eu quero mudar o meu jeito. É porque sou uma pessoa difícil, eu tenho um temperamento forte, eu não tenho misericórdia, eu preciso entrar no meio das mazelas do mundo, das pessoas, para poder eu ser transformado. Não é por aí também, isso ajuda, mas quem vai transformar o seu coração é Jesus, amém? A transformação de Jesus, do Espírito Santo, vai fazer com que você ame as pessoas incondicionalmente, amém? Glória a Deus. Então estou encerrando aqui, amém? Glória a Deus. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Amém? Lembra que eu falei para ter comunhão com Deus? Vamos entrar nos primeiros princípios, numa base, né, que é se preocupar com a salvação através de Jesus Cristo, reconhecer Jesus, né,
e gerar fé no coração para que possamos alcançar em Cristo Jesus as providências da nossa vida, inclusive a salvação. Para ter comunhão com Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Amém? Então, bater na porta do coração é a pessoa verdadeiramente não se sentir incomodada, se sentir agraciado que Jesus veio e trouxe para você uma oportunidade de dizer assim: Jesus bateu na minha porta. Talvez Jesus bata na sua porta através, você que não aceitou Jesus ainda, através de uma pessoa que passou na rua e o Espírito Santo te incomodou para falar de Jesus para você. Talvez Jesus bateu em sua porta, alguém te convidando para ir para a igreja. Talvez Deus bateu na sua porta, você passando em frente à igreja, o Espírito Santo dizendo assim: entre. Talvez Jesus bateu na sua porta numa situação financeira. Talvez Jesus bateu na sua porta numa situação de enfermidade. Talvez Jesus bateu na sua porta numa situação de um relacionamento que foi destruído, né? Talvez Jesus bateu na sua porta numa decepção. E aí, quando você diz assim: Jesus está batendo na minha porta, Jesus está batendo no meu coração, eu tenho certeza que Ele quer que eu abra a porta do meu coração para que Ele venha cuidar da minha vida. Amém? Porque não podemos simplesmente buscar Jesus só para cuidar da vida financeira, né? Eu vou buscar Jesus porque eu quero ser rico, eu quero ser dizimista, eu quero ser fiel no dízimo, nas ofertas, porque vai repreender o devorador, o destruidor. Deus falou que vai prosperar. Não, eu vou buscar Jesus para a transformação da minha vida. Amém? Em todas as áreas, em especial a salvação. Não é à toa que eu falei primeiro dela. Amém? Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém? Então, Jesus cear conosco é maravilhoso, né? Eu quero, para encerrar aqui, irmãos, deixar um salmo, deixa eu ver se eu marquei aqui, amém? Para ter comunhão com Deus, né? A onipresença e onipotência de Deus. Então, em primeiro lugar, você quer servir a Jesus? Você serve a Jesus? Você serve a Deus? Salmo 139 nos diz, vou ler aqui uma passagem, né? Não vai ser todo, porque é muito grande, mas eu quero dar uma leitura aqui a partir do verso 1. Nós temos que saber que Deus vê todas as coisas. Ele conhece as profundezas de todas as coisas, da alma, do espírito, do corpo, de tudo, né? As células que estão no seu corpo. Ele contempla todo o universo, que assim Ele fez, os céus e a terra, as profundezas de tudo. Então aqui está no Salmo 139. Não podemos se esconder de Deus, não podemos dizer que Deus não viu, não viu nada, porque Ele vê tudo. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces os meus assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Até aqui. Depois você lê todo o Salmo 139. Amém? Então Deus está deixando bem claro. Aqui na terra não fica nada fora dos olhos de Deus. No seu coração não fica nada fora dos olhos de Deus. Nos seus pensamentos não fica nada da visão de Deus. No seu coração não fica nada fora da visão de Deus. Tudo que você está pensando ou pensou essa semana ou fez essa semana, Deus assim viu e contemplou. Amém? Então, vamos estar diante do Pai, em nome de Jesus, fazendo as coisas mais possível que você puder, corretas. Amém? Para que não haja apontamento do inimigo. E todos os dias,
pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque a palavra diz que aquele que disser que não tem pecado já é um pecador. Amém? Então, a palavra de Deus também, em João 15, né? Para você que quer aceitar Jesus hoje, porque eu quero encerrar agora, o horário já está acabando, amém? Já está com quase uma hora que nós estamos falando. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui já está falando cuidado da salvação. Estamos voltando na salvação. Glória a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara a si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós. Se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Voltando a Jesus. Então, reconhecer Jesus é poder tudo na sua vida que esteja em concordância com Deus, com o céu, em comunhão com Deus. Está em Jesus, né? E ainda fala no verso 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lanças no fogo e ardem. Lembra dos Salmos? Lembra de Apocalipse 20:15 que eu li? É por causa disso aqui. Amém? Se você não for encontrado no livro da vida, você será lançado no lago de fogo com uma vara que não dá fruto na videira, né? Se não estiver na videira, ela vai secar. Se eu sair da presença de Jesus, de Deus, o Espírito Santo, os meus frutos não virão. A minha vida será frustrada. Será uma vida de engano, de fábulas, de maquiagem. O mundo está maquiado. As pessoas estão maquiadas. As pessoas estão levando a vida maquiada. Quando chega no fim das suas vidas, depressiva, sem esperança, frustradas, porque não realizaram o que Deus assim determinou. Isso traz uma frustração, lágrimas, dores na alma, né? Às vezes as pessoas não transmitem isso, não falam isso. Muitos morrem com esse sentimento, porque não buscaram a força do Senhor para que suas vidas fossem transformadas. Não estou falando de riqueza material, não estou falando de posse, estou falando de vida e vida em abundância, porque essas outras coisas serão colocadas conforme assim Deus queira na nossa vida. Amém? Então, irmãos, essa palavra de hoje que Deus colocou em meu coração foi direcionada para que você venha meditar sobre a salvação, né? A meditação da salvação não significa uma meditação, um pensamento e pronto, não é uma decisão. Eu quero ser salvo, eu vou buscar a salvação, eu vou renunciar ao mundo, eu vou sacrificar a mim mesmo, com alguns conceitos meus, para que Jesus possa trabalhar na minha vida, para que eu possa crescer de dentro para fora. O crescimento de dentro para fora com Jesus é a transformação, o crescimento do homem, né? Para se encontrar com o Pai, naquele grande dia, e com Jesus, a vinda da igreja. Assim, se der tempo, a gente esperar Ele, se assim Ele não vier antes para nós. E a fé. Não adianta você querer servir a Jesus, ter comunhão com Deus e não ter fé. Viver em murmuração, desistindo de tudo, né? Achando que sua vida é a pior do mundo. Precisa gerar fé no coração para que Deus possa se alegrar e trabalhar e agir na sua vida de forma sobrenatural. E ter comunhão com Deus verdadeiramente. Se aproximar de Deus e fazer a sua vontade, para que Ele possa executar na sua vida a vontade dEle. Amém? Nunca queira apresentar o seu projeto a Deus, né? Já passada limpo e dizer: Senhor, bota o dedão aqui e bata um carimbo que eu já quero a sua aprovação. Não. Ore a Deus se aquilo está na vontade dEle. Se é para casar, se é para ir para um novo emprego, se é para o que seja. Apresenta a Deus primeiro, pergunta a Ele se Ele está concordando com aquilo, porque aos nossos olhos é bom, mas para Deus Ele vê uma destruição lá na frente, por mais que seja bom para nós. Andar com Deus é uma necessidade de reconhecer que Ele é que rege a nossa vida através da fé. Amém? Andar com Deus é reconhecer Jesus. Andar com Deus é se entregar e viver seus princípios, que é a palavra de Deus, os seus mandamentos. Amém? E isso se chama vida. Vida e vida em abundância.
Amém? Aquele que se chegar a Deus jamais lançará fora, mas que precisa aceitar a transformação que vem através de Jesus na palavra de Deus. Amém? Então não vá para a igreja simplesmente porque você quer ser crente, botar a Bíblia embaixo do braço, ser dizimista para ser próspero. Não. Você vai ser crente, você vai ser servo de Deus porque você quer a salvação. E através disso aí, as outras coisas serão organizadas, equilibradas na sua vida. Amém? Mas não desista, porque quando nós aceitamos Jesus, as provações vêm para nós sermos aprovados em muitas coisas que nós queremos aqui na terra. Amém? Porque às vezes nós queremos coisas que a gente não está preparado para receber e a gente quer de qualquer jeito, como um menino birrento, né? E Deus sabe trabalhar em cada coração, em cada vida, para que eu possa verdadeiramente receber de Deus as bênçãos das suas mãos. Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos nessa palavra de hoje, que foi em relação à salvação, né? Cuidar da salvação, né? Cuidar da fé no coração, mesmo você chorando, derramando lágrimas de sangue, sangrando por dentro, permaneça na sua fé. Amém? Em Deus. Deus vai te honrar, em nome de Jesus. E a comunhão com Deus é se tornar amigo de Deus, conversar com Ele, chame Ele aí hoje, não se for deitar daqui a pouco, e ajoelhe se for necessário. Se não quiser ajoelhar, que é um ato de simplicidade, de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, você pede para Ele deitar na sua cama aí, sentar na sua cama, o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu estou passando um momento difícil, me ajuda aqui, o pastor falou para me falar com o Senhor, porque falar com Deus é oração. A oração é falar com Deus. E Ele vai te ouvir. Amém? Vai te abraçar, vai fazer você ter uma boa noite de sono. Talvez amanhã seja um momento, um dia difícil de você resolver muitas coisas, mas Deus é contigo. Amém? E Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final. E assim, na terça-feira, às 15 horas, haverá oração na igreja, né? E às 8h30 da manhã, ciclo de oração. E na quarta-feira mesmo, às 19h30, nós temos 1h40 no máximo aí de louvor, palavra e ministração do Senhor na igreja. Amém? E estamos na Assembleia de Deus, Avivamento Pentecostal. Quem vos fala, quero aqui anunciar para os irmãos pastor Jário, né? E você que mora na Celândia, o endereço é QNN 2 Conjunto B, lote 45. Amém? Celândia Sul. Então nós estamos lá esperando você que possa participar dessas orações. Tem muita gente sendo abençoada e Deus tem trazido grandes providências através do nosso clamor. Amém? E Deus abençoe em nome de Jesus. Quero falar para os irmãos que chegou as providências na obra social na Bahia, lá em Valença. Amém? Através da irmã Jéssica, que viajou e assim levou essas providências para as pessoas. Foi atingido umas famílias, né, que receberam essas providências, que a igreja assim doou, que os irmãos doou. Eu agradeço a todos. E em breve também vai estar indo para Juazeiro da Bahia, né, para Lagoa Grande, em Pernambuco, a Santa Maria da Boa Vista, município de Santa Maria, município de Curaçá, na Bahia. Todo esse material está chegando aí através da sua doação. Amém? A igreja, aos pouquinhos, está buscando condições para estar distribuindo essas doações de roupa que muitos estão precisando, principalmente nesse tempo difícil agora. Amém? E se você quiser doar, estamos nesses horários aí que eu falei, na nossa igreja aqui na Celândia. Amém? Para estar continuando com essa obra social. Amém? Então Deus abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Abençoa poderosamente os seus sonhos, os seus projetos, que verdadeiramente eles estejam, Senhor amado, cuidando da sua salvação, esteja gerando seus corações fé para conquistar cada dia e que tenham comunhão com o Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor livre das enfermidades, do mal, Pai querido, desses dias e todos os dias, que o Senhor venha cobrir o nosso Brasil com poder e glória, cada família, cada lar, os nossos irmãos que participou desta live, seja alcançado, seus sonhos sejam realizados. E eu profetizo a cura, a libertação, a salvação, a prosperidade, a providência, Pai querido, no emprego, na profissão, na faculdade, na vida dos filhos, que seja colocada uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus em cada lar aqui representado nesta noite, em nome de Jesus. Toma a sua bênção, receba a sua vitória. Eu agradeço aos irmãos, que Deus abençoe poderosamente, e assim estaremos continuamente nessas lives, enquanto assim não normalizar tudo
e eu creio que esse ano 2021 será de grandes bênçãos. Lutas virão, mas Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todo diga nossa fé, nossa união. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe o povo de Deus e a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.